seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do JUF Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a Alice. Meu nome é Isabela. E eu sou a Alicia. E nós estamos aqui, né, com o nosso convidado, com uma pessoa super especial. E para quem não sabe, alguns integrantes do JUF participou do EJC lá da São José Operário. E ele foi um dos nossos palestrantes. Exatamente. Então uma salva de palmas para o nosso seminarista João Vitor. Aê! Eu não sei se eu sou tão especial desse jeito, mas que legal. Fiquei muito feliz que vocês me convidaram de estar aqui hoje. De verdade mesmo, viu? Não é clichê não, que vocês sabem que eu sou sincero. Uma alegria muito grande estar com vocês, que são do JUF. Estivemos juntos, é verdade, estivemos juntos lá no Encontro de Jovens com Cristo. E é muito bom retornar aqui, estar com vocês hoje. Se Deus quiser, vai ser uma conversa bem frutuosa. Vamos dar bastante risada, né? Por é favor. Importante. E vamos passar uma boa mensagem. Muito obrigado, viu? Deixa eu aproveitar e já te perguntar, que a gente falou do JC. Você chegou a fazer JC, assim, quando você... Não que você não seja, né? Mas quando você era mais novo? Certo. Legal. Então, sendo bem sincero mesmo, já que vai ficar só entre nós aqui, ninguém mais vai ficar sabendo, eu não cheguei a fazer propriamente o EJC, né? O Encontro de Jovens com Cristo. Mas eu fiz alguns retiros aí que acredito que... Sim. Mas o EJC propriamente dito não. Mas fiz aquele Ruá, né? Encontro com o Espírito Santo e entre outros retiros, né? Mas o EJC já comecei trabalhando direto. Bom, então, né, deu uma atrasadinha. Como é que foi chegar aqui, né? Foi. Essa terra distante, né? Lá do Cafundó. É a primeira vez que eu venho aqui na paróquia de Nossa Senhora das Graças, né? Não conhecia ainda a comunidade, mas foi pertinho até, né? Nós estamos a 30 minutos daqui, então, né? Quando o Santo Uber colabora, a gente chega mais rápido. É isso aí. Então me conta com quantos anos você tá, qual que é o ano do seminário que você tá, né? Se você é de São Paulo, se não é. Conte sua vida, João, pra gente. Eu acho legal quando pergunta a minha idade, porque o pessoal já associa o seminário, né, com alguém bem mais velho, talvez, né? E até às vezes a gente falando, as pessoas acham que a gente é mais velho. Vocês sabem, vocês veem que eu tenho bastante barba, né? Então dá essa sensação de mais velho, mas eu só tenho 19 anos. Eu sou de fevereiro de 2004. Fico chocada, porque eu sou de 2005, tipo... Entendo. Você é de 2005? Não, eu tenho 18 anos. Gente, e não parece, ou parece. É verdade. Mas então, eu nasci em 2004, tenho 19 anos e eu estou na primeira fase do seminário, né? O seminário propedêutico da nossa diocese concluiu agora, dia 12 de dezembro, esse primeiro ano da etapa formativa. Então, 19 anos, né? E por aqui que você nasceu? Eu nasci em São Paulo mesmo. Eu não sei bem onde que eu nasci, mas eu nasci aqui em São Paulo. Já nasci nessas terras. E qual que foi? Então, menina. Porque, tipo assim, eu nasci, tipo, em 1998. E vocês, tipo, são 2005. Então. É uma loucura, às vezes eu esqueço também. Às vezes o pessoal pergunta a minha idade, eu lembro no retiro. Eu acho que vocês estavam perguntando a minha idade depois no da final, palestra, né? Nossa, todo mundo ficou chocado comigo. Foi legal, eu falei a verdade. Porque é muita experiência, né? A gente geralmente, igual você falou, a gente não é acostumado a ver o pessoal mais novo, assim, já adentrar no caminho. Inclusive, já queria até te perguntar como é que foi o início desse caminho pra você, assim, se houve algum momento específico que você realmente sentiu o chamado pra vida religiosa, sacerdotal, aliás. Interessante essa pergunta, assim, né? Porque quando eu perguntava isso para as pessoas, eu esperava uma resposta meio que de Hollywood, sabe? Algo meio fantasioso demais. Não sei vocês, né? Qual a visão que vocês têm em relação ao chamado ou despertar, assim, da vocação, né? Eu imaginava que seria algo muito fora da realidade. Eu imaginava talvez que um anjo ia sentar do meu lado e ter uma mensagem mais direta. É tipo uma aparição, né? Natural. Entendeu? Um negócio assim de Netflix, né? Alguém vem e fala. Um negócio assim. Então, você vai ser... Você vai ser padre, Deus abre o céu. Não necessariamente, claro que tudo é possível, mas comigo não foi dessa forma. Eu já venho de uma família de berço católico, né? Que nós usamos esta frase. Meus pais, minhas irmãs, né? Desde sempre participamos da Igreja Católica. E eu, desde muito jovem, mais do que eu sou hoje, eu
participava também da igreja e fui batizado com uma túnica igual a de seminarista, né? Desde sempre já fui bem engajado ali na comunidade da igreja em si. E com isso eu já fui criando uma admiração pela figura do padre. Mas assim, né? Vocês imaginam lá, uma pessoa, né, criança, não tem ideia da dimensão do que é o padre verdadeiramente, né? Mas eu já criei ali uma certa admiração e eu achava muito interessante na época, mais pra frente talvez vamos falar disso, era o padre Francisco das Chagas, padre Chagas, né, como conhecemos. Ele foi o primeiro pároco, né? A primeira visão de padre que eu vi, que eu conheci foi com ele. E ali já foi despertando dentro de mim assim algo da vocação sacerdotal. Tanto é, também vai ficar entre nós esse segredo, né, que é um tanto quanto engraçado. Eu brincava de rezar missa em casa. Depois eu posso até fornecer para vocês umas imagens, acho que é legal a gente colocar, né? Eu gostava de brincar de missa dentro de casa, então eu pegava a minha bolachinha lá, pegava um cachecol e tinha o suco de uva e fazia a minha missa. É bem interessante, né? Hoje em dia está mais comum isso, assim, talvez vai ficando normal, né? Então, desde sempre eu tive esse gatilho, assim, né? Essa inquietação para vocação. Mas uma criança não tem dimensão, né, da realidade, assim, do que é a vocação em si. Talvez não deveria nem chamar naquela época de vocação, mas essa admiração que eu tinha, né? Então, começou ali o negócio a pegar fogo, né? Criança, mais ou menos quantos anos, assim? Eu deveria ter uns 5 até meus 8 anos, 9 anos. Aí permaneceu essa ideia e ficou, assim, tipo, esse sentimento, digamos. Então, talvez quem está assistindo, ou vocês esperam que eu diga sim, né? Mas não, quando eu fui entrando na escola, né, no ensino fundamental, a gente vai conhecendo novas oportunidades, né? Nós vamos começando a criar uma malícia financeira, digamos assim. Nós vamos, né, tendo novas oportunidades. Então deu uma sossegada, digamos assim. Nessa fase do ensino fundamental eu já era coroinha. Eu, né, como posso dizer isso de forma mais bonita, né? A gente vai criando uma admiração pelas mulheres, vamos, né? É natural, né? Não tanto quanto complicado, mas tive essa fase. Então, nessa época, eu dei essa dispersada em relação a isso. Claro que uma criança não deve pensar nisso, né? Mas a gente já vai pensando que a gente vê os outros namorarem, a gente quer namorar, a gente quer casar, queremos ter uma casa, a gente quer ter um carro, quer ter filhos, a gente quer tudo nesse caminho, assim, né? E eu fiquei com esse pensamento até o meu ensino médio. Até o ensino médio, primeiro ano do ensino médio. E aí, tipo, ficava, por exemplo, uma dúvida, por exemplo, entre essa coisa que você já tinha dentro de si, que era essa vocação, e com essa questão, tipo, da adolescência, né, que aí que também estava inserida. Você, tipo, teve algum período que você ficou meio, tipo... Fiquei em dúvida, né? Tive, acredito que toda essa fase eu estava dividido em 2 caminhos, assim, né? Eu acho muito interessante falar disso porque a gente não imagina, a gente pensa que o padre já nasce pronto, né? Já nasce com um pensamento direto para isso. Mas não, eu pensava em... ao mesmo tempo que eu namorava, tanto é que namorei algumas vezes, eu tinha batina no domingo. Domingo eu tinha batina sobre Belize e esse acólito lá. E, então eu ficava nessa, assim... eu gosto disso, mas eu gosto disso também, e aí? Então a gente fica nessa dúvida, né? Não sei se vocês chegaram, se não chegaram vai ter ainda, viu? Essa fase, vocês vão querer ser freira ou não querer casar, tem que passar por essa fase. Não pode casar direto não, tem que ter essa fase. Minha chamada de casamento. Aí, ó. Ela já tá, entendeu? Já tá determinada. Já tá determinada. Mas eu fiquei sim nessa dúvida, fiquei, tanto é que, né? Vamos falando mais disso. Eu tive essa dúvida até eu tomar a minha decisão mesmo, que sossegou, né? E quando você bateu, tipo, um martelo e falou, não, é isso aqui que eu quero? Essa fase foi interessante. Foi no ano de 2021, mais precisamente 2020. Começou a pandemia, né? Sim. Então, você pode comer, tá? Com certeza eu vou comer. Tem a do seminarista que não come o que oferece, assim, não é seminarista. Não é seminarista. Não é faz parte. Então, como eu estava falando, em 2020 começou a pandemia. Eu já tinha ali, né, uma vida na igreja, né, uma caminhada na igreja, nos estudos, já namorava. Acho que eu estava até namorando em 2020, não lembro bem. Essa parte eu já dei uma começou a pandemia e a gente ficou todo mundo em casa, né, aquela coisa. E eu ajudava na época, eu era daquele grupo da igreja que
que não trabalha muito, sabe a Pascom? Aquele grupo que quase não tem trabalho. Você nem me pergunta eu ajudava um pouco, que eu participo, nem pergunto. Eu ajudava um pouco na equipe da Pascom e na pandemia a gente trabalhou, né? Tinha eu e mais algumas pessoas. Transmissão ao vivo, né? Sim, a gente fazia as lives lá, aquelas transmissão, aquela coisa toda a gente tinha. Então eu passei a estar mais próximo ainda da realidade eclesial, né? Da realidade da igreja, nessa questão da pandemia, porque nós éramos os poucos que podia estar ali na igreja. Sim. Então fui conhecendo melhor as dimensões do padre. A gente vai vendo que o mais importante na missa não é ter uma banda enorme, então, né? Fui conhecendo mais da igreja, assim. Mas com isso me despertou uma dúvida ainda maior, assim, uma inquietação de que, realmente, eu falo inquietação, não é uma inquietaçãozinha assim, será que eu vou ser padre, será que eu vou casar? Eu estava muito inquieto, assim, ansioso, sem saber muito bem o que eu queria para minha vida, né? Aí eu estava numa fase que eu gosto muito de assistir vídeo no YouTube, sabe, de Netflix, essas coisas, que agora não tem tanto tempo assim, mas eu ficava assistindo pregação de madrugada, pregação do Padre Léo, do Frei Gilson, até no Frei Gilson assistia lá as pregações, entre outros padres. Eu ia assistindo e eu ficava pensando ainda mais nessa dúvida. Meu Deus, eu gosto tanto disso, dessa realidade, né? Será que é Deus me chamando mesmo? Então fiquei nessa inquietação. Então falei de 2020, 2021. Em 2021 foi quando eu meio que tomei a decisão mesmo. Já estava, né, não estava namorando, não estava me envolvendo com ninguém. E eu fui numa festa de aniversário. Me lembro bem. De noite era um churrasco. Olha que interessante essa história. Era um churrasco e de uns paroquianos lá, que é uma família muito conhecida minha. E junto estava o Padre Elton. Vocês conhecem o Padre Elton? Não. Padre Elton Linhares é um padre da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Jardim Popular. Ele estava nessa festa, o Padre Rodrigo Floco, vocês conhecem? Sim, eu conheço. Você conhece também? O Padre Rodrigo Floco estava também nessa festa e tinha pessoal lá da família, alguns amigos da igreja. E eu tava com essa inquietação no meu coração, mas no churrasco a gente deixa um pouco de lado essas coisas assim, né? Tava lá, comendo uma carninha ali, comi um queijo coalho dali, que eu adoro comer, viu? Tava ali e o Padre Elton sentou do meu lado, assim, na mesa, nós somos muito amigos, graças a Deus. Estávamos na mesa ali, conversa vai e vem, o pessoal saiu da mesa, ficou só eu e ele na mesa. E estávamos falando sobre a igreja, né? Porque seminarista padre só fala de igreja, né? Só fala de igreja o tempo inteiro, assim, né? No geral. E o Padre Elton, ele perguntou pra mim, ele me chama de Joãozinho, né? Joãozinho, você não pensa em ser padre? Porque eu consigo ver o amor que você tem pela igreja, pela Eucaristia, a admiração que você tem pelos padres, assim, por esse trabalho. Você adora, você fica o dia inteiro na igreja, eu passava o domingo na igreja. Assim, cara, sabe, é muito doido quando alguém chega pra falar, tipo, umas conversas assim, né? É muito doido mesmo, né? E eu fiquei assim, meu Deus, quando ele falou isso, né, eu tava ali comendo assim, quase que eu tirei a carne da boca. Eu falei, meu Deus. Porque assim, falando dessa forma, né, parece que eu fui muito mais direto, né? Porque se a gente ficar contando detalhes, vai a noite inteira aqui. Mas a forma que ele veio falar comigo isso, nós estávamos falando de igreja, assim, num assunto diverso, né, diferente. E ele jogou esse questionamento pra mim assim, eu falei, meu Deus do céu. Fiquei pensando, será que... Parece que tudo interliga, né? No momento que você eu tava nessa inquietação. Sim. E não que eu rezasse pedindo a Deus um sinal propriamente dito, assim, porque acho que não é certo a gente ficar, Deus, se for pra eu ser padre, que a Alice caia aqui agora. Se eu cair. Isso é legal. Não necessariamente, a gente não deve ficar testando Deus, né? Colocando testes com Deus. Não é necessário isso. Mas eu rezava pedindo que Deus me mostrasse o que eu devia fazer da vida. Eu falei, né? Tô nessa fase de pandemia aí, aquelas máscaras horrorosas, aquela coisa toda. Eu tava muito angustiado, assim, muito inquieto. E ele vir me perguntar isso, foi o despertar que eu precisava, assim, sabe? Sim. Não que ali eu já tenha, né, definido assim, mas eu respondi para ele que contei essa história aí toda que eu contei para vocês, dessa inquietação inteira. Ele sabe que eu gostava de brincar de missa, essas coisas tudo. E ele foi me dando vários conselhos referente a isso. E ficamos ali, não comi mais nada a noite inteira, ficou nisso. Terminou aquilo ali, ficamos acho que mais de 1 hora conversando. Fomos embora e eu assim, né, como posso dizer, travado, né? Sim, tava, meu Deus, e pensando. Não dormi a noite.
deitei a cabeça no travesseiro, eu só vi o Padre Elton falando isso. E fiquei pensando nisso e eu falei, não, acho que isso é um sinal de Deus. Aí que essa hora que mudou a minha visão de sinal de Deus, porque eu pensava que era um anjo que ia aparecer com as asas bonitinho. Apareceu um padre com a barba grande do meu lado, né? O Padre Elton tem a barba grande, apareceu ele do meu lado e me deu esse chacoalhão que eu precisava. E ali eu falei, não, é um sinal de Deus para minha vida, preciso tomar uma atitude. Se eu recebi esse questionamento, eu preciso agora pensar o que eu vou fazer da minha vida. Ainda estava no ensino médio, né? Então estava meio preenchida a vida já. Sim. E eu fui conversar com o Padre Rodrigo Floco, Porto. Fui conversar com ele, porque assim, o Padre Elton, gente, ele é mais agitado que eu, sabe? Eu já sou agitado, gosto de festa e bagunça. Ele é mais agitado ainda, bem animado, bem carismático. O Padre Rodrigo, ele é animado também, mas ainda é mais centralizado, assim, né? Mais, um pensamento mais centralizado, mais calmo. Aí eu fui conversar com ele, pedi, né, um conselho para ele, e ele pediu que eu falasse, ele, né, ficou muito feliz que eu estava com essa ideia, assim, não porque eu já estava, né, querendo ser padre, mas que eu estava pensando nessa possibilidade. Sim. Ele falou, fala com o seu pároco. O meu pároco na época era o Padre Alexandre Fernandes, que faleceu. Sim. Ele era meu pároco na época e o nosso pároco conhece a gente, né? A gente se confessa com o nosso pároco, eles que nos dão os conselhos que a gente precisa. E eu já tinha levado umas 2 meninas, 3, para ele dar bem se aliança, né? Então eu pensei, se eu falar para ele, eu quero ser padre, ele vai falar, você tá doido, né? Deixa de conversa. Ele me conhecia muito bem. Nossa. Então eu falei assim, então, é necessário. Mas eu falei para ele, contei para ele, e ele ficou feliz, mas ao mesmo tempo, como ele me conhecia, né, sabia que eu não era lá aquelas coisas, ele falou, vamos dar um tempo, vamos esperar esse ano para ver como que vai ser tudo isso. Sim. Mas desde aquele dia, vocês me perdoem, mas eu não vou lembrar a data exatamente, eu tenho escrito a data em algum lugar aí. Mas desde aquele dia, eu assumi o compromisso que eu ia sossegar mesmo, não ia querer mais buscar outros caminhos. Falei, não necessariamente ali eu falei, quero ser padre. Mas eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Vamos ver se é o que Deus quer para minha vida. Né? A partir desse sinal, tomei essa decisão. Sim, eu acho que assim, aconteceu algo parecido, não de que eu vou ser freira, né? Mas no sentido de eu estar também com essa angústia, que eu não, tipo assim, eu tava com o pé dentro da igreja, um pé fora da igreja. Foi no EJC, inclusive, que o chamado veio, né, e eu também achava, eu ainda brincava, né, porque teve um dos palestrantes, ele falou que, tem gente que vive na tibieza, que nem peca direito e nem faz as coisas de Deus direito. E eu ainda brinquei e falei assim, Deus, acho que eu tô na tibieza, viu? E aí eu achava que também tinha essa história de vir, tipo, alguém, tipo um anjo, assim, né? aquela experiência sobrenatural, que você viu alguma coisa. E não, tipo, foram pessoas também que chegaram, né, e foram falando. E aí eu acho que a partir do momento que você falou, né, que você tomou a decisão, né, e eu sempre costumo pensar, e eu também, no dia do EJC, que eu fui pra servir, na verdade, ali, tipo, quando eu peguei e decidi, né, ali foi a minha decisão, só que aí eu sempre penso que, tipo, a conversão, ela é diária, né, é ali no dia a dia. Então foi a partir dali, parece que as coisas elas foram se ajeitando pro que tinha que ser, sabe? Então é uma experiência. É diferente o negócio, né? É uma realidade assim que você fala, gente, se não é de Deus, de que é isso daí? Né? Porque é uma experiência única. Não foi o mesmo JC, né, que você fez? Não. Já fala, não lembro dela. Não. Algo estava errado. Ela abordou o sistema na minha, não estava. Mas realmente, é bem por aí mesmo, é necessário diariamente. Então, foi importante eu ter tomado essa decisão de não, agora eu vou focar nesse caminho. Porque eu estava batendo na tecla, né, do matrimônio, não propriamente dito matrimônio, porque a gente, quando namora, a gente não pensa só em casar, né? A gente quer namorar e viver a vida, né? Então eu estava batendo nessa tecla e não estava dando certo. Namorei uma vez, não deu muito certo. Namorei outra vez, não deu muito certo. Você falando assim, eu vou começar a achar que eu vou ser. Olha! Vai começar a Ponto vocacional do mês que vem, né? Olha aí, eu também. Então assim, é necessário, quando a gente está nessa dúvida, a gente tomar, né? Igual você tomou essa decisão, agora tá aqui, firme e forte, vai ser freira se Deus quiser. Assim, nós tomando essa decisão, eu estava batendo naquela tecla e quando eu passei a ir na tecla certa, sabe quando você quer ligar o celular com sono e você aperta o volume, né? Tava nesse ritmo.
E quando eu tomei a decisão de focar melhor ali e investir na vocação sacerdotal, né? Aí as coisas começaram a se desenrolar, entendeu? Tirou um peso das costas, Tirou tipo, aquela dúvida. aquela né? inquietação que eu tava, quando eu meio que entrei no caminho certo, digamos assim, aquela coisa, né? Aquela frase de foto de Instagram, né? Que a gente põe o pé e Deus põe o chão. É clichê falar isso aí, assim. Mas é nessa vibe, entendeu? É um negócio muito doido, né? Sim, é muito doido, cara. E as coisas foram fluindo e cheguei onde eu tô hoje, graças a Deus. Então, daquele dia, eu lembro que eu pedi pra minha mãe. Eu falei assim, eu contei pra minha irmã que eu sou uma pessoa que eu guardo segredo, mas eu fico morrendo pra guardar os segredos. Nossa, assim. me fala. E eu não queria contar pra todo mundo isso, porque assim, né? É verdade. Como é que foi, tipo, pras pessoas ao seu redor? É. Que nem os amigos, Seus amigos, tipo, você sabendo que Você, né? já namorou. Imagina às vezes namoradas. Como assim? Eu namorei com ele, agora o que você faz? Ó, babado, babado. Então, né? Quando eu decidi mesmo isso assim, né? Eu falei, vou guardar pra mim esse segredo, vou rezar sozinho assim e vai ser legal. Na época eu trabalhava em uma hamburgueria, eu era chapeiro. E lá eu não contei pra ninguém, porque os meninos me conheciam, né? Ia ficar, né? Dando risada na minha cara. Eu não vou contar pra ninguém. Mas minha irmã trabalhava junto comigo, né? Na mesma lanchonete. E nós estávamos voltando pra casa de noite, eram umas 11 horas da noite. Falei, vou contar pra ela, porque se eu não contar pra alguém eu vou morrer, né? Não vou aguentar isso aí dentro de mim. Contei pra ela. Aí ela ficou assim, né? Tipo... Como assim? Você mesmo, assim, mas ficou muito feliz e achou interessante, ao mesmo tempo algo muito doido, né? Achou interessante e ficou entre nós. Ela guarda o segredo muito bem. Aí eu pensei, vou falar pra minha mãe. Um tempo depois fui falar pra minha mãe, porque, né, família tem que saber. Sim. Contei pra minha mãe, aí minha mãe falou, não, vai ficar só entre a gente, fique em paz, tranquilo, segredo nosso. Aí domingo eu cheguei na igreja e já tinha umas 6 pessoas sabendo já, que eu queria ser padre, que eu queria ir pro seminário, essa coisa toda, e as pessoas vinham falar comigo, assim, então é interessante quando a gente partilha assim, porque vai ajudando a gente a se montar, né? Sim. Os amigos mais próximos, quando a gente toma uma decisão importante, podem estranhar à primeira vista, assim, porque né, o pessoal sempre me viu com alguém, ou né, com uma linha de pensamento não tão... Diferente do que sim, seria né? essa... A questão sacerdotal, Sim. né? Não nesse aspecto, mas foram apoiando, né? Então foi me ajudando a aceitar esse caminho assim, o apoio das pessoas também. Sim, eu penso muito nisso. Eu falo que eu sou muito fã tipo, da vida em comunhão. Eu acho que principalmente quando a gente está nesse caminho de fé, né? Porque assim, eu lembro muito desse período que eu passei fora da igreja e depois que eu entrei, de fato, coloquei os 2 pés, né? Tipo assim, antes disso, tipo, você segue aquele fluxo daquelas pessoas. E aí quando você entra e tem pessoas, né, que compartilham, tipo, da mesma fé, ou amigos que você falou, igual você falou, muito próximos, assim, que respeitam a sua decisão, isso te ajuda a permanecer ali, né? Eu acho que a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? A nossa geração tem muito do eu e pouco do nós. Né? Eu acho que a gente é muito... Que filosófico, né? Acho que a gente é muito nessa questão individualista. A gente coloca o eu, a gente sobrepõe, né? A gente coloca o eu em cima do nós. E eu acho que não. Eu acho que quando a gente está no nós, cara, a gente consegue, além de se manter no caminho, a gente consegue ver assim, o que a gente pode melhorar e aquilo dá ânimo, sabe? Eu nunca gostei dessa história de a gente viver o eu que importa, eu que faço. Eu sou, tipo, autossuficiente, não, sabe, eu acho muito importante essa questão do nós e eu sempre sou a favor de a gente falar, né, pessoas próximas, casos que a gente confia, a gente sempre falar e colocar, porque isso fortalece, acho que fortalece o nosso coração, né, nos ajuda a fortalecer também a questão com Deus em si, porque eu sempre falo que Jesus, ele nunca foi uma pessoa que andou sozinha, ele sempre está com alguém, né, ele sempre gostou da comunidade, da comunhão. Né? Então, assim, eu acho isso, assim, extremamente, isso foi uma coisa que me ajudou muito, né, eu, tipo, entrar no JUF também, que eu não estava inserida, e começar a fazer essas amizades também, e fora, quando eu expliquei, você acaba trazendo outras pessoas também, né, você falar daquilo que move o seu coração, atrai outras pessoas, atrai energia, por mais que tinha um ou outro que falava, não sei o quê, mas acaba, porque eles veem que aquilo vem do seu coração, Sim, sim. né, e assim, eu acho isso super importante, eu amo a vida em comunhão, cara.
filosófico, né, cara? Então, ela tem que ser a próxima entrevistada. Isso que você falou é verdade. Quando nós nos colocamos assim, autossuficientes de qualquer coisa, aí que tá o erro. Nós não somos suficientes, assim, temos forças suficientes para nada. Claro, precisamos contar com o auxílio de Deus, que é Ele que nos dá o suficiente para a nossa caminhada, mas a comunhão, a estar em amigos, em pessoas que nos querem bem, que compartilham dos mesmos ideais e ter o apoio assim, faz toda a diferença. Eu penso assim que se eu, por exemplo, tivesse recebido essa inquietação por parte do Padre Elton, né, esse questionamento sobre a vocação assim, e tivesse guardado para mim aquilo, talvez até hoje eu estaria assim remoendo essa informação e talvez não estaria aqui, né? Sabe Deus. Mas eu partilhei disso com os padres, com meu pároco, com meus familiares e outros amigos próximos, e isso fez um baita diferencial, porque a gente vai aprendendo a amadurecer a ideia. Sim, eu acho que quando também a gente fala, por exemplo, quando tá tudo dentro da nossa cabeça, parece que fica uma bagunça. E aí quando a gente expõe, a gente não só se ouve, né, aqui, tipo, a gente ouve o que a gente está falando, parece que fica mais claro, e também a gente tem uma opinião, por exemplo, de fora, de um outro ponto de vista. Eu acho, esses outros pontos de vista abrem nossa cabeça, né, fala, não, cara, é isso aqui, e aí você vai encontrando o seu caminho a partir dessas pessoas, né, e claro, de Deus, que Ele vai, e eu acho que Deus coloca essas pessoas assim no seu caminho, sabe? Eu acho que Deus, ele vai te fortalecer. Porque eu sempre penso que, assim, a minha relação é uma relação, né? A minha relação com Deus é uma relação. E ela... Graças a Deus, assim, apesar de que, assim, nós conhecemos a parte mais íntima de nós, né? Assim, o fundo, aquele debaixo do tapete, a gente sabe aquilo que a gente faz, né, da vida. Então, eu não visualizava, não me associava, assim, até porque eu era mais novinho do que eu sou agora, né? Não tinha nem um pelo na cara. Então, assim, eu não me visualizava digno, por exemplo, de uma vocação como essa, assim. Eu falava, meu Deus, mas eu, tipo, ao mesmo tempo que algumas pessoas fica aquela brincadeira, nossa, você e tal. No geral, graças a Deus, eu tive o apoio, não teve ninguém, assim, pra chegar em mim e falar, não, sai fora, necessariamente, assim, nessa fase. Mas eu ficava pensando assim, nossa, mas eu, tipo, né? Porque assim, agora eu falo assim, né? Como vocês estão vendo, já me viram pregar, né? Algumas vezes e tenho desenvolvido essas atividades, mas naquele tempo eu só tocava na missa, eu servia e era isso. Minha função não era nenhuma comunicativa, não era um comunicador. Minha função era realmente a mão de obra, assim, da missa, das atividades em geral. Então, apesar disso, as pessoas, por verem talvez o trabalho que eu fazia ou a dedicação que eu tinha, eu tive um apoio muito no geral, assim. As pessoas me apoiavam bastante. Tipo, vai lá, meu, se é isso que te faz feliz, vai. Mas é importante nós contarmos com o apoio de outras pessoas. Porque gente para desanimar, gente na caminhada vai aparecendo. Sim. Vou falar estranho porque vai ficar só aqui entre nós, né? Ninguém mais vai ver isso aqui, né? Tem muita gente ainda que tem uma certa necessidade de querer provocar os outros, assim, né? No sentido da vocação. Sim. De vez em quando aparece umas desvirtuadas no Instagram lá que eu já arrasto pro lado lá e já excluo lá. Porque, não só nesse sentido, né? Em tantos outros, diversas oportunidades vão aparecendo na nossa vida. Então é importante. Aí entra a questão da renúncia, igual você falou, né? Que tava com, como que é a palavra que você usou? Do pé dentro, do pé fora? Tibieza? Isso aí. Legal a palavra, bonita, né? Mas que traz esse significado, né? Assim, esse pé dentro, esse pé fora, assim. Aí entra a questão da renúncia. Você tem que renunciar o pé fora e mergulhar, né? Então, mas sabe o que eu penso? Porque assim, muita gente, eles falam, né? Por exemplo, quando a gente fala dessa questão da vocação, de a gente estar dentro da igreja, as pessoas já vêm com aquela, vem com aquele monte de coisa, não, você não vai fazer mais isso, você não vai fazer mais aquilo. Mas não é o que eu falei, tipo, é uma relação que você cria. Então, a partir que você está construindo essa relação, certas coisas vão deixando de fazer o sentido, né? E aí, tipo, por exemplo, eu acho que fica, pra mim, pelo menos, eu vejo muito assim, tipo, coisas que eu fazia antes, pra mim já não faz mais sentido. Então, mesmo que a pessoa me chame, eu falo, cara, não faz mais sentido pra mim, não cabe mais na minha vida, sabe? Então, por isso que eu acho, quando o pessoal, principalmente dessa questão, né, quando eu falei, por exemplo, não, cara, eu fiz o EJC, tava mal animada, você sabe o que aconteceram lá.
Eu tava, tipo, toda empolgada. E aí o pessoal já vem com aquela imagem, né, tipo, da religião em si, aquele coisa, tipo, de proibir. Só que eu falo, cara, não é proibições, não é. É uma relação, é que agora certas coisas já não fazem mais sentido pra mim. Entendeu? Se faz sentido pra você, é pra você, só que pra minha vida já não cabe mais. E aí eu passei, tipo, a não ver mais como esse peso que, né, e aí eu vejo mais por esse ângulo, assim mesmo, de ser tipo, não, cara, simplesmente já não faz mais sentido, eu tô ótima com a minha vida e vamos embora. Essa palavra que você usou, eu acho que é o que a gente, né, encerrar essa parte assim, né, pra gente ir caminhando, que eu sei que vocês prepararam as perguntas interessantes, vai ser legal da gente falar. Mas, assim, eu acho que a palavra que define essa questão de chamado, né, que nós já falamos aqui do chamado, sim, desse despertar, dessa inquietação, até quando a gente dá o nosso sim, realmente não inicia uma experiência com Deus, né, um encontro só com Deus necessariamente, mas uma relação com Deus. Sim. Porque diferente de uma experiência que a gente tem, eu estou tendo a experiência de estar aqui com vocês e vou seguir a minha vida, né? Mas uma relação seria dar continuidade àquilo, né? Quando nós entramos em um relacionamento, né? Nós criamos uma relação e estamos construindo uma relação. Então, eu resumiria isso que nós falamos aqui, nessa questão do encontro verdadeiro com Deus, do nosso sim a Deus, como o início de uma relação. Não como uma relação terrena, que tem que ter um fim, né? Porque todo relacionamento tem que ou terminar, ou casa, ou termina, né? Tem que ter um fim, mas essa nossa relação com Deus não deve ter um fim, né? Ela deve ser alimentada e fermentada e deve crescer cada vez mais. Então, é muito importante isso que você falou, achei bonito isso. Ela é uma boa filósofa, já viu? Então, você viu? Essa questão da relação é a palavra que deve definir para nós toda essa primeira parte. Nós precisamos cada dia mais não ficar a nossa experiência com Deus se resumir a um encontro, a um retiro, a um seminário, a uma missa, mas deve estender como uma relação. Sabe uma coisa que eu penso? Rápido, só vou fechar, tá? Uma coisa que eu penso é porque assim, tipo, Jesus ele sempre chamava os discípulos para o monte e mandava descer. Ali eles alimentavam o espírito deles. E depois eles mandavam ele pra cidade, tipo assim, é lá que a vida acontece, é lá que você está. E eu tô dando encontro de catequese, e eu sempre... Tá explicado, eu ia falar agora isso. Agora gente já tá estudando as passagens bíblicas, tem alguma coisa aí. Já tá pra minha freira, tá aí? Tem um caminho pra lá. E eu sempre falo pra eles, eu falei, não pode acabar aqui, não pode acabar entre as quatro paredes da igreja. A gente precisa levar, assim, a gente vem aqui pra alimentar o nosso espírito. Sabe? E a partir daqui, assim como Jesus fazia com seus discípulos, desce, sabe? Vai, né? É lá que a vida acontece. Eu sempre falo que o evangelho é mais do que levantar a mão para o céu, mas é olhar para o lado, é olhar para o seu irmão, sabe? É você perceber o outro. E no mundo que a gente está vivendo, a gente não percebe o outro, né? Então eu sempre falo para eles, olhe para o lado, né? Seja capaz de você olhar para o seu irmão. O evangelho é isso, é você olhar para o seu irmão, né? Então eu sempre bato nessa tecla, que é sai das quatro paredes da igreja. Tem uma frase, é de uma música proteste, viu? Mas às vezes quando a gente escuta uma música proteste que presta, né? Que a música, ela diz assim, acreditar no evangelho é ir, 3 pontinhos. Então, eu achei interessante essa frase, porque assim, é isso que você falou, acreditar no evangelho, viver o evangelho, aderir na nossa vida ao evangelho, a palavra de Deus na nossa vida, é nós irmos de encontro, literalmente ir ao encontro de outras pessoas, né? Jesus ele tem realmente essa característica pedagógica, digamos assim, né? de ir ao encontro das pessoas e construir uma relação e diz a elas ir pelo mundo, né? E faz seu caminho agora, não voltes a pecar, e por aí vai, entre outras passagens que poderíamos citar, né? A didática de Jesus é essa, e é isso que ele quer para cada um de nós, né? Não podemos levar só para a figura do sacerdote, do seminarista, da freira, né, propriamente dito, a missão de evangelizar e de ir ao encontro e de fazer que a palavra de Deus se estenda. Não, é a missão de todos nós. Quando nós nos caracterizamos cristãos, quando recebemos o batismo, quando estamos na igreja, assumimos a responsabilidade de ser igreja não só no templo. Porque o templo, sem derrubar isso aqui tudo, que é muito bonito, né? Vai pro chão, vai virar um terreno. A igreja, ela é feita e foi instituída não sobre pedra, né? Necessariamente enquanto templo. Ela foi instituída sobre a fé dos apóstolos, sobre o testemunho dos apóstolos. Ali ela foi, né, fundada
E é a nossa missão, como apóstolos de Jesus, darmos continuidade à sua missão. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você contou da sua experiência quando mais novo, mas qual paróquia que você participava? Era Jesus de Nazaré, né? Certo? Isso. Naquela época era o Padre Alexandre. Isso, até hoje a minha família mora na região da paróquia Jesus de Nazaré. E quando eu era criança era o Padre Chagas, logo depois veio o Padre Alexandre, e agora hoje é o Padre Hilton que está lá. Ele fez estágio pastoral. Fez estágio pastoral aqui. O Padre Hilton está lá na paróquia agora. E eu fui desse período do Padre Chagas, mas era tão novinho, né? Eu só lembro que ele arrancava meus dentes lá, porque ele tinha a tradição de arrancar o dente das crianças. Era fantástico. Não doía nada. E eu tinha essa experiência ali com ele. E com o Padre Alexandre eu tive mais esse contato. Então a minha paróquia de origem, enquanto fé, né, digamos assim, a minha iniciação cristã, todos os meus sacramentos, todos os retiros que fiz até hoje, toda essa questão, foi tudo lá. Comecei a minha fé, eu entendi o que era fé na paróquia Jesus de Nazaré. E posso dizer também que a minha vocação, meu chamado vocacional veio a partir também da paróquia Jesus de Nazaré. Eu fui mudar de paróquia, a gente diz assim, né, mas é que eu comecei a participar na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui da Ponte Rasa. Na época era o Padre Rodrigo, o pároco, agora é o Padre Felipe. Então, eu passei toda a minha infância, dessa minha longa vida, foram 17 anos, né? Essa longa vida que eu tenho, né? 17 anos da minha vida, pelo menos, acho que 17 anos foram na paróquia de Jesus de Nazaré. E fazem 2 anos, logo depois que o Padre Alexandre faleceu, como éramos muito próximos, e enfim, é uma história muito longa isso. Depois que ele faleceu, eu fiquei cerca de 1 mês, 2 meses, e deixei as minhas responsabilidades para outras pessoas e passei a participar da paróquia Jesus, paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Se você tinha alguma atividade por lá, na paróquia Jesus de Nazaré, só que eu queria saber exatamente se você participava de qual pastoral e tudo mais, que eu vi que você tocava violão, toca muito bem por sinal, então eu queria saber mais sobre esse lado do João. Essa parte laical, né, da minha vida. Eu lembro mais essa parte assim, mais, né, ali na pastoral, né? Eu comecei lá na comunidade a trabalhar assim mesmo, né, na pastoral. Acho que eu tinha 8 anos quando eu entrei na pastoral dos coroinhas. Fiz o cursinho lá, recebi a primeira comunhão, tudo, virei coroinha. Até hoje eu tenho minhas vestes lá, tenho todas as minhas vestes de coroinha, acólito. E aí eu comecei na pastoral dos coroinhas. Nessa época, um rapaz lá da comunidade, ele começou a dar aula de violão. E eu não sei porquê, me deu vontade de aprender violão. Aí minha mãe botou eu e minha irmã lá para aprender violão. Minha irmã nunca aprendeu, já desistiu logo no começo. E aprendi a tocar violão ali, o básico. E o básico que eu aprendi ali, assim, sabe, não sabia afinar o violão, era uma lástima. E eu já comecei a tocar na missa lá. Não tinha músico na comunidade, de terça-feira, uma missa das almas lá, não tinha músico. Aí eu juntei com a minha irmã e falei, vamos tocar lá. E, né, eu falo assim como se fosse algo tão prático, né, mas foi todo um negócio assim, né. E começamos a tocar, acredito que feria um pouco os ouvidos dos fiéis, porque era complicado. Mas aí comecei a me engajar na pastoral da música ali, né, bem novinho, nossa, sei lá, era desse tamanho, assim, era muito pequeno, porque eu fui crescer um pouquinho mais, esses tempos pra cá, assim. Então, né, comecei na pastoral dos músicos ali, e logo depois, quando o Padre Alexandre viu que era uma tristeza eu tocando, ele me deu a oportunidade de uma bolsa de estudos numa escola de música que tem lá no bairro, e eu estudei quase que 5 anos. Nossa, que legal. Estudei violão lá quase que 5 anos, e não cheguei a me formar, interrompi a formação, mas estudei lá, então aprendi a tocar ali, tive essa experiência com o Ministério de Música. Aí depois de um tempinho eu virei acólito com acho que 12 anos, ou 11 para 12 anos, bem novinho. Eu não podia ficar no microfone, no missal, era só, né, no missal até ficava, mas microfone eu não tinha altura Hoje em dia dá o microfone do bispo, né? Você vê como que a gira, né? Então. Não girou? Eu, então, participei dos coroinhas, músicos, acólitos. Aí eu aprendi a mexer com som, assim, na dificuldade a gente aprende a fazer as coisas, né? Aprendi a mexer no som, fazer as ligações lá. Comecei a cuidar do som da igreja matriz, que era um som digital lá, trabalhei um tempo com isso. Nisso eu fui entrando na Pascom, assim, que ainda estava meio que desenvolvendo essa questão de Pascom, então nunca fui tirar foto, essas coisas, não. A minha parte era de som, iluminação ali, sempre ajudei nessas coisas, assim, né?
Até o pessoal que vai assistir isso aqui depois vão lembrar das histórias que Pascom tem história, né? Pascom tem muita história. Então, foi essas pastorais mais ou menos que eu girei. Então, vê que é diferente, né? Porque assim, se nós formos olhar a realidade sacerdotal, ministerial, né? Geralmente, a gente imagina que era um ministro da palavra, um pregador. Eu não gostava nem de testar microfone. Eu nunca gostei dessas coisas assim. Na verdade, pela idade, a gente tem uma certa timidez, assim, né? A gente não se desenrola, né? Depois que eu vim pra Ponte Rasa mesmo, que eu desenfreiei o negócio mesmo e até hoje não paro de falar, né? 24 horas por dia. E com isso, foi essas pastorais que eu tive. Então, eu conheci a realidade de igreja, o que era ser igreja pastoral, com essas pastorais. Mas sabe que olhando hoje, é igual, eu acredito que os evangelistas, quando escreveram os evangelhos, né? Eles apresentaram as histórias pra gente, tipo, viram Jesus multiplicar pão, viram Jesus andar sobre as águas. Vocês sabem, né, que os evangelhos, os textos bíblicos foram escritos todos depois da ressurreição de Jesus. Então, Jesus já estava no céu, né, já tinha a ressurreição de Jesus. Escreveram os textos, eles escreveram já com a perspectiva do que eles conheceram de Jesus. Então, né, acredito que hoje eu consigo olhar com essa visão. Tudo que eu passei na minha vida até hoje, toda a história assim, né, todas as coisas que fui passando, eu já consigo ver hoje sinais da vocação lá atrás. Sim, é muito doido, não é? Entendeu? O negócio é muito doido, ela gosta de doido, né? Ela gosta É doidão o negócio, assim. É muito interessante que a gente olha para trás, a gente fala, meu, aquela situação que aconteceu na minha vida, que eu senti um negócio diferente, já era na vocação, olha que legal. E a gente nem percebeu. Aquela ressaca moral que dá no outro dia quando a gente faz o que não deve, né? Sim, Né? Quando a gente faz o que não deve no outro dia, a gente fica com peso na consciência. Aquilo lá já despertava. Então, assim, sabe, essa dimensão. Por isso que eu falo, até na minha missa de envio para o seminário, eu falei lá no agradecimento, minha paróquia de origem, eu sou privilegiado, né? Desculpa, eu tenho 2 paróquias de origem. É a paróquia de Jesus de Nazaré e a de Nossa Senhora Aparecida. Porque a Jesus de Nazaré me fortaleceu nesses princípios básicos da fé e no despertar da vocação, e na Ponte Rasa, na Nossa Senhora Aparecida, eu pude desenvolver tudo isso. Minha primeira celebração foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, primeira pregação não. Já respondeu a pergunta. Minha primeira celebração foi lá, todas essas coisas assim que vocês veem que hoje eu tenho feito, iniciou agora na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E eu acho que entra naquele sentido que a gente estava falando da relação. Acho que a gente se torna muito mais sensível, né, tipo, ao falar de Deus. E a gente começar a prestar atenção nesse caminho que a gente fez para chegar até aqui. Então a gente fica muito mais sensível, né, de perceber. E aí eu queria te perguntar, tipo, como é que foi sair dessa vida, né, que você já tinha uma vida ativa dentro da igreja e passar a ter essa responsabilidade de ser um seminarista, né? Como é que foi, tipo, essa transição? Porque até então você participava, era coroinha, mas não tinha, né, aquela coisa. Depois a gente vem pra você sendo seminarista. Como é que foi essa transição, né, de lá pra cá? Então, eu gostei da expressão que você utilizou, né? Muito doido. Essa frase acho que resume a nossa vida. Que essa vida seminarística, digamos assim, é um negócio doido, porque é uma mudança radical que acontece na nossa vida. Imaginem comigo, assim, né? Acho que vocês não devem ter preparado essa pergunta, mas só um resuminho, assim. Pra gente entrar pro seminário, depois de toda essa parte caótica, assim, né? Da vocação, esse despertar todo, tem um trabalho, né? Não é só, quero ser padre, mandar fazer meu currículo lá pro seminário. Eu ia perguntar mesmo, tipo, como que é esse itinerário, esse processo para você entrar no seminário? Sim, dá para responder até essas 2 perguntas juntas, porque elas se interligam, né? Quando a gente decide que vai pro seminário mesmo, a gente precisa de uma carta do nosso pároco atual, que ele envia para a pastoral vocacional, que é a pastoral que eu faço parte hoje também. Ele envia essa carta apresentando, o João é um paroquiano daqui, muito sério, não gosta de risada, né? Ele apresenta nossas características, não conta piada, apresenta todas essas características pro atualmente é o padre Leandro Riquelme, né? Vocês conhecem o padre Leandro? Sim, assessor da juventude, né? E representante da pastoral vocacional. Recebe essa carta do nosso pároco, assinada, a digital dele lá, atestando que esse candidato tem interesse no seminário e quer receber o acompanhamento da diocese. Beleza? Foi aceito lá, né? Você começa a participar do vocacional.
Comigo foi assim, né, pelo menos. Estando no vocacional, aí tem as palestras, era um sábado no mês, eu acho, sobre matrimônio, sobre vida religiosa, sobre, sei lá, ser jovem no mundo, diversos temas. São José, tem uma equipe muito boa, que eu faço parte, graças a Deus, que apresenta vários temas que ajudam a pessoa a refletir sobre a vocação. Então imagina que louco, né? Porque assim, é muito engraçado. Quando a gente decide que quer, pelo menos comigo e conheço alguns irmãos que tiveram essa experiência, quando a gente decide que quer ir pro seminário, que quer ser padre, a gente já quer comprar casula. Eu lembro que eu fui assim, no Instagram já vi casula lá, olha que legal, imagina. Aí depois fica aparecendo um monte de anúncios assim, né? Os algoritmos doidos lá, a gente fica assim, tem que ter isso, porque se não tem isso, tem alguma coisa errada. A gente é apaixonado por incenso, né? Corações, eu sou doido da vela, viu? Vocês vão ver, eu adoro vela. Eu vela em tudo que é lugar. Então, a gente tem esse encantamento inicial. E por mim, no outro dia eu já estava no seminário já tinha que ir pro seminário logo, mas não, eu respeitei o tempo, né, que os padres pediram para. E quando eu fui para pastoral vocacional, eu tive esse ano que foi meio que um freio. Eu tava quero ser padre. Aquele freio falou, não, calma, filho, reflete aí, vê se é isso mesmo, que não é brincadeira. Fiz esse processo, acho que eu só faltei um encontro vocacional, pra vocês terem ideia. Deu o ano inteiro. Fui todos os encontros e fui discernindo melhor. O padre Leandro Riquelme, inclusive, me ajudou muito nesse discernimento. Aí tem a segunda fase. Se você tem 18 anos e foi aprovado para a segunda fase, a formação vê que você tem traços da vocação, vai para a segunda fase. Aí tem mais um ano de discernimento, que aí são com os reitores do seminário propedêutico, que eles dão formações diretamente sobre o que é o padre diocesano. Porque ali, né, com essa idade de 16, 17 anos, eu já tinha uma visãozinha do que é um padre, né, as obrigações, tudo. Mas é legal a gente conhecer mais. E aí lá é apresentado pra gente. Aí, depois desse processo, é a parte do fim do ano, que nessa fase agora, quem está fazendo vocacional deve estar numa tensão, porque dá uma tensão, será que eu vou entrar no seminário, será que eu não vou? Eu trabalhava numa lanchonete, né, como eu falei para vocês. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de comprar a lanchonete e tive um comércio, né, com 17, 18 anos, tive a lanchonete. Então eu pensei, eu tenho que fechar a lanchonete para entrar no seminário, eu tenho que, o que eu faço da minha vida, Mas né? como é que faz, tipo, para você passar do vocacional pro seminário? Tipo, é uma prova? Não, se fosse uma prova assim, teórica estava ótimo. É uma prova de testemunho mesmo, eles têm que ver em você que tá pronto, pode ir pro seminário, senão você não reprovado, mas pede mais tempo de discernimento. Sim, né? sim. E eu tava nessa tensão, será que eu vou ser aprovado, será que eu não vou? Eu recebi a notícia da aprovação lá, né, tudo bonitinho, graças a Deus. Fechei a lanchonete pra lá e fui pro seminário, né. Resumidamente foi essa parte assim, né. E essa mudança, essa realidade, né, como que é de deixar de ser um leigo ali, propriamente dito, na igreja, um agente de pastoral, e partir direto pro seminário, como que é isso, né? É muito doido, meu, o negócio, porque muda a nossa vida. Muito doido, Alice. Eu gostei daquela coisa porque é isso mesmo. E eu teve a missa de envio, no outro dia entrei no seminário. Não é só radical no sentido de que agora eu moro com 4 irmãos, né? Que depois a gente pode falar mais disso. É verdade. Que é legal falar Como é disso. que é? Moro com mais 4 irmãos e com o reitor, né? O padre Solange. Não é só simplesmente mudança assim, que tô morando em outro lugar, saí da casa da minha mãe e tô morando fora. Não, não é só isso, porque isso aí um dia todos nós passamos, né? Mas quando você volta para a paróquia, que assim, nós, nesse primeiro ano, nós fazemos pastoral, digamos assim, na nossa paróquia de origem, né? No caso, a paróquia que a gente foi enviado para o seminário. E você vai para o seminário, primeira semana, assim, né? Você sai fazendo o nome do pai pela casa inteira, né? Aquela coisa toda assim, outra realidade. Então você já sente a mudança na sua vida ali. E aí já é uma das mudanças. Mas quando você chega na paróquia, meu irmão, a mudança é outra. Assim, não que antigamente, claro, graças a Deus, nas 2 paróquias eu tenho muito o afeto do povo, o carinho do povo, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar, sorrir, falar, Ai, abraçar. menino, eu também. Você também é? Ai, idêntica. Mas acho que ela é mais, que ela é metadinha. Entendeu? Eu sou assim do povo, eu gosto de estar com as pessoas. Sim. Até que o meu chamado que, né, me motiva na vocação, não propriamente é a missa em si, né, você celebrar a missa, mas você estar com o povo e dar a sua vida totalmente pelas pessoas, né? Sim. Ela é meio doida, né? Doidona. E a mudança radical principal é essa, você chega na paróquia, a sua vida é outra. As pessoas contam mais com as nossas orações, isso é lindo de ver, e elas veem em nós uma esperança, assim, de um futuro. Sim.
entre nós também, que ninguém vai ver, né? Assim, só a gente está sabendo disso. As pessoas já chamam de padre, né? Já quer beijo de água, beijo de não sei o que, beija a mão, vai aquelas coisas todas. A gente tem que saber catequizar o povo para não, né? O pessoal não achar que a gente já é padre, não, porque né, tem uma longa jornada. A gente precisa saber separar as coisas. Mas a mudança é legal nisso, que é um choque de realidade, porque, ontem eu era o João cerimoniário, né, e tocava, e agora eu sou seminarista. Agora as pessoas esperam de nós uma mensagem de esperança. Eu lembro que logo no começo desse ano, a paróquia lá na Quaresma desenvolveu, desenvolveu um trabalho de missões nas casas. A gente ia nas casas do povo rezar e dar uma bênção lá, né, que os leigos fazem. E eu fui para a missão, assim, as pessoas, elas esperam de nós, elas veem a gente uma figura sagrada, assim, né, já prefiguram o que a gente vai ser. E é bonito de ver isso. Não que não deve ter isso, deve ter também, porque, claro que não somos melhores que ninguém, talvez sejamos até piores, mais pecadores, mas aquilo que nós almejamos viver na nossa vida, que queremos lá na frente vivenciar, já é trabalhado desde agora. Então, de certa forma, podemos dizer assim que somos privilegiados, porque Deus nos escolheu, assim acreditamos, que Deus nos escolheu para essa missão. Então, tem algo em nós que Ele já tem colocado, que tem trabalhado, que é necessário para a vida do povo. Então, é muito legal. Para mim, a primeira coisa assim que, nossa, mudou minha vida foi o primeiro sábado que eu cheguei na paróquia, que a gente sai sábado de manhã, né? O povo vem atrás da gente e a gente tem que estar preparado. E eu acho que isso acaba, internalizando em vocês, né? E cai essa realidade, eu acho que mais cedo, por exemplo, se as pessoas ainda não te olhassem, né, nessa posição, eu acho que ia demorar mais, mas o fato de as pessoas já, né, te olharem com esses olhos, já faz você internalizar, né, o seu papel ali. E eu acho isso muito legal, cara, e esse negócio de você falar, né, de estar... o que te chama ali, o que te chama a atenção, é o estar com o povo em si, né? E eu acho isso muito, muito, muito legal, cara. Essa é a maior mudança, assim, isso que você falou que vai entrando na gente, essa coisa, tanto do povo quanto de nós mesmos, porque assim, a gente morar no seminário, nós temos Jesus Eucarístico lá, né? Tem a capela, todos os dias temos a missa, daqui a pouco a gente fala disso, né? Tem tudo, assim, aquilo vai entrando na gente. Tanto é que eu falo, a pessoa que reclama do seminário, fala mal do seminário, seminário não sei o que, ele é doido no sentido negativo, de que não entendeu o que é, não quer ser padre, não quer se formar padre, se preparar para o sacerdócio, a pessoa quer só ser padre, porque o seminário, ele nos dá os recursos necessários totais para a nossa vida. E é um processo, né? É um processo, que nem a gente fala, né, eu não sou seminarista, frase de efeito, né, eu não sou seminarista, eu estou seminarista. Daqui 7 anos não sou mais seminarista. Então é legal. É uma fase. Sim. Estamos nessa fase. Então é necessário deixar que isso vai entrando na gente. Sim. A gente vai mudando nossos costumes, é igual uma conversão, assim, né? Do mundo para a igreja. Você precisa. É uma conversão diária. Você muda os seus assuntos, óbvio, né? Você precisa ter uma vida mais espiritualizada. Não só porque as pessoas têm que te achar muito santinho, não. Porque você precisa mesmo ser santista, você tem que se preparar. Eu me confessei lá no centro, lá que eu gosto de me confessar longe, sabe? Eu sou desse tipo. Eu me confessei lá na paróquia São Judas, Santuário São Judas, sei lá. E né, contei meu pecado lá pro padre, os meus tantos pecados lá. Aí o padre falou assim: aproveite agora que você está no seminário, né? E se você não mudar essa sua vida, esses seus atos, né? Se você não mudar essa forma de viver, você se sente preparado para o ministério sacerdotal? Minha irmã sai com a perna tremendo, a lágrima na orelha aqui já. É forte, então é necessário a gente deixar isso entrar na gente. Essa mudança das pessoas, não é só as pessoas, beija padre, beija a mão, compra um anel bonito. Não é só externa, não é só... Claro que eu sou do time da renda, do time de bordado, eu sou desse tipo, eu gosto de coisa assim. Mas não é só isso, vai muito além, aqui dentro da gente. Eu acho que tem que ser de dentro para fora. Eu acho que aquilo que está ali dentro de você, ele acaba externalizando. Sim. Né? E esse negócio que você falou de vontade para entrar e falar de seminário, eu acho que vem muito de uma cultura de a gente estar só preparado, tipo assim, a gente só quer a chegada, a gente não sabe curtir o processo. Eu sempre falo que a vida é um caminho, né? Ela não está na linha de chegada, ela é um caminho. Então é no caminho que a gente tem que aproveitar. Eu acho isso assim. A vida é um caminho. Olha, eu vou postar a foto no Instagram amanhã, eu vou colocar. A vida é um caminho, concorda? Assim, não? O João posta foto. Tem a música do
dos Titãs que fala, é caminhando que se faz o caminho. Tem uma também do Diogo Nogueira, eu acho que fala, a vida é para quem sabe viver, é preciso aprender a arte, né? Sim. Deus é maior, Essa música é linda, porque eu gosto dessas músicas, vocês viram no Retiro, eu usei uma música lá, meu samba. Eu acho que foi essa. Não, eu usei aquela... eu não lembro. Ele usou um cabeça. samba. Foi, né? Usei o samba na pregação lá. Então, é sobre isso mesmo. É sobre, olha que frase moderna. Né? É isso aí, a necessidade atual, né, da nossa vida. Quando nós assumimos essa relação com Deus, assumimos o caminho que a gente vai seguir, Ele vai dar os instrumentos e a gente precisa saber aproveitar. Né? E aí isso vem muito da nossa sensibilidade e da nossa construção da relação que a gente Você estuda o quê? Você estuda alguma coisa? Alguma faculdade, algum curso? Não, eu faço faculdade, eu faço engenharia química. Tudo a ver com filosofia. Então, né, também? Não, mas eu gosto. Ela vê lá, elétrons, não sei o que lá, vai dar filosofia. No começo, teve alguma dificuldade no começo do seminário? Que você ficou, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Então, deixa eu encher meu copo aqui. Como posso dizer assim, né? Eu, como falei pra vocês, eu trabalhei na lanchonete, depois tive uma lanchonete, e lanchonete era uma hamburgueria, eu trabalhava de noite. Era das 18 horas às 3 da manhã, sei lá. Então eu sempre trabalhei de noite, minha vida inteira. Eu nunca tive experiência de telemarketing, nunca trabalhei fora, sempre foi por conta. E com isso eu tinha uma vibe de vida. Minha vida era aquela, né, financeira e humana era aquilo. E eu, particularmente, eu sou aquelas pessoas que de manhã não sou muito sociável, assim, tipo, 6 horas da manhã, não queira que eu sou muito simpático, mas eu não sou tão agitado de manhã. De manhã eu sou mais, né, da paz. Eu ligo o som de manhã. Hoje é 24 horas por dia, né? Vai ser freira, né, se fosse seminário. E assim, aí eu acordava em casa sempre 8, 9 horas da manhã. Quando eu passava a noite vendo série, mais tarde ainda, assim, eu sempre fui desse time de dormir bastante. Eu adoro dormir. Comer e dormir é meu esporte favorito. Adoro comer e dormir. Exatamente. Amém, né? Amém. Então, assim, o desafio que eu senti, assim, até entrando na questão da... Depois vocês devem perguntar isso, da questão do seminário, né? O desafio que eu encontrei, assim, é de que morava na casa da minha mãe. Mãe mima a gente, né? Faz carinho, aquela coisa toda mimada. Eu sou o único filho homem, né? Tenho mais 2 irmãs, todas mais velhas, sou caçula, meu pai já é falecido, então o único homem da casa, o mais novo, o mais queridinho da mamãe, né? Então a gente tem aquele carinho de casa, assim. Embora eu não seja tão mimado assim, eu sou mimadinho, mas não sou tão mimado, não. É outra coisa você estar na sua casa. Aqui em casa, né? A gente bebe suco da jarra, a gente faz o que a gente quiser, né? Deixa a toalha molhada lá. Na cama. Você parte para uma casa, você muda para uma casa institucional, né? Um seminário, na situação aqui, né? Um seminário, você não faz mais o que você quiser, né? A casa da sua mãe não é sua casa. É nossa casa no sentido de que moramos lá e, né, devemos cuidar da nossa casa, nós temos nossa chave de casa, mas não é nossa casa. Pertence à igreja ali, você divide a vida comunitária, você ama a vida em comunhão, né? Você mora com quantas pessoas? Desculpa a pergunta. Menina, eu moro com 5. 5 pessoas? Legal, já é alguma coisa legal. Vida comunitária, que legal. 5 pessoas que você ama, que é da sua família, né? Então, é uma realidade. Nós mudamos para o seminário, passamos a morar com 4 jovens, que também querem ser padres, mas que cada um vem de um lugar. Tanto é que os irmãos que moram comigo, um é da região de Guaianazes, outro de Aricanduva, Itaim Paulista, né, Jardim das Oliveiras, e tem eu, né, Ponte Rasa e Itaim, assim. Então cada um vem de uma realidade, não só geográfica, mas uma realidade de vida, né? Então cada um tem a sua vibe de vida. Então, é claro que a gente de fora às vezes tem a visão assim, né, de que seminário, convento ou qualquer outra casa de comunitária, deve ser né, só 1000 maravilhas. Não, tem suas dificuldades também. Tem seus atritos, como uma casa normal. Em casa a gente não briga, às vezes, né, com o irmão. Porque você está vivendo com outras pessoas. Né? Qualquer relacionamento, qualquer relação humana de pessoas, vida comunitária, tem suas dificuldades. Mas eu vejo que essa não foi, não posso dizer que é uma dificuldade que tivemos na casa, até porque todos, né, fluímos muito bem na casa, cada um com sua particularidade, tem seus arranca-rabo que fala, né? Mas caminhamos muito bem. Mas uma dificuldade assim que eu senti, além de acordar cedo,
é que a gente passa a ter responsabilidades na casa, né? A gente passa a ter responsabilidades sobre a nossa vida. E uma coisa que é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é um prazer para mim, eu falo isso com todo o carinho do mundo e sinceridade, a dependência. Eu tinha uma lanchonete, eu trabalhava antes já, os meninos também trabalhavam, tinham sua vida, né? Cada um no seu ramo. Você muda para o seminário, eu fechei a lanchonete, não trabalho, nenhum de nós trabalhamos. Quando entramos no seminário não trabalhamos. Então vocês acreditam que trabalham, estudam, não sei, mas tem um salário, né? Quando a gente começa a trabalhar tem um saláriozinho, né? Tem um dinheirinho bom ali, quer ir no shopping no sábado, vai pro shopping, quer ir numa festa na quarta-feira à noite, vai numa festa, quer ir lá no Tatuapé naqueles restaurantezinhos lá, vai lá, né? Você tem a sua independência. E quando entramos no seminário, nós não contamos mais com o salário. Graças a Deus, eu posso dizer isso, até quando eu fui entrar pro seminário, sempre que nós vamos entrar para o seminário ou sair de uma paróquia, alguma coisa assim, né? A gente faz um enxoval, né? Não sei se é que vocês já fizeram com algum padre enxoval, ou lista. Tipo uma despedida. Tipo uma despedida, dar algum presente, alguma coisa. Para entrar no seminário, nós recebemos uma lista do que a gente precisa levar, por exemplo. Tem que levar Bíblia, caderno, breviário, um monte de coisa. O que é breviário? A gente vai falar disso, acho, daqui a pouco, né? Tem todas as coisas que a gente precisa levar e a gente ganha tudo isso das pessoas. Eu falo, meu outfit aqui de hoje, tudo é tudo do povo. Então essa dependência é interessante. É uma dificuldade, porque assim, quarta-feira à noite você quer, o reitor, sei lá, libera, que não acontece isso, porque né, não é pra ficar liberando, né? Uma quarta-feira à noite o reitor fala, vocês podem ir pro shopping, não sei o quê. A gente já não tem uma liberdade financeira, a gente vive nessa dependência. É toda essa questão, né? A nossa vida inteira é uma repleta de uma dependência. É uma dificuldade, como eu falei, que eu acho que essa é a primeira que a gente sente. Sim. Mas é um prazer, eu adoro essa vida assim, eu posso dizer pra vocês com muita sinceridade, até porque quem me conhece mais sabe que eu não sou do pouco também, eu gosto de muita coisa, eu gosto de tudo que é bom, mas sempre dependendo dos outros, e eu acho isso muito interessante, porque é um carinho de Deus com a gente, né? Sim. Aquilo que a gente tá, aquilo que a gente tem. Você comentou sobre a moradia que divide com algumas pessoas, como que é e como que é dividida as tarefas, né? Porque a cada dia, cada um faz uma coisa, ou por exemplo, você lava a louça. E é sempre todo dia. Como que é? Isso é interessante. Falando assim, ele tá guardando espaço ali. Não, já vi que tem uma mesa ali, encaixada. Mas então, só uma outra coisa que eu lembrei, só para agregar, né, para contextualizar melhor. Que assim, falamos aqui da parte financeira, né, da questão da dependência. Não necessariamente eu vendia a lanchonete assim, né, porque eu ia perguntar isso, era da sua família? Então, era assim, eu trabalhava nessa lanchonete, o dono faleceu e surgiu a oportunidade de eu comprar de arrendar toda aquela questão da lanchonete. Só que para entrar no seminário não teria como dar continuidade, né? Então, uma parte das coisas eram nossas, outras coisas eram alugadas e enfim, era um rolo. Um negócio muito bagunçado, assim, né? E então, porque se falando que fechou a lanchonete, vendeu a lanchonete, nossa, veio com dinheirão, né? Então, no seminário, com um carro na garagem. Não foi nada disso, né? Foi totalmente o contrário. Ficamos sem nada. Né? Foi toda essa questão, assim, né? Que é necessário. Para você seguir o caminho de Jesus, né? Lembram dos evangelhos? Larga deixa tudo, né? Deixa eu enterrar meus pais, deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que eu levo Jesus para a missão? Não leve nada, vá com a sua túnica e né, vou providenciar tudo. É essa dimensão que pega, sabe? Então, entrando agora, né? Só para vocês terem a noção melhor disso tudo. Quando a gente perguntou, ele já fez uma cara triste. Eu tô vendo aqui que a tarefa dele lá, então, né? Não, essa questão da tarefa de casa também foi outra dificuldade, assim, porque em casa, confesso pra vocês, que eu não era aquele que lavava a louça e. Não. Não sou dessa vibe, não. Eu sou meio. Assim, até. Tô aprendendo a gostar. Mas eu odeio varrer. Se vocês veem eu varrer no chão, dá dó, viu? Porque minha cara varrer no chão é triste. É você de manhã, né? Então, lá, na nossa tarefa, assim, na casa, como que funciona agora, nesse segundo semestre, nós estamos meio que sem a funcionária, né, que trabalha lá, mas nós, todo dia da semana, somos em 4, né, éramos em 5, um irmão saiu logo no começo do ano, então somos em 4, e na semana nós ficamos lá de segunda a sábado de manhã, né, então cada dia um faz o café da manhã. Lá nós não temos, como é o propedêutico, é uma fase inicial, não é nada muito exato assim, a rotina é um pouco variável de certa forma, né, alguns pontos.
Então, tem dia que nós rezamos 6h30 da manhã, tem dia que nós rezamos 8 horas, tem dia que é 7 horas, varia um pouco, né? E cada dia não faz o café da manhã. Então, tem que ir na padaria, a gente tem um caderninho, que lá vai na padaria, a mulher vai lá, preenche, assina, e no fim do mês a gente paga lá, né? O seminário paga. Então, todo dia alguém tem que ir na padaria buscar o pão e a mussarela, bonitinha. Põe a mesa do café, que não é só xícara, não, assim, tá pratinho, outro prato, Nossa, tudo bem bonitinho. né? Tudo etiquetinha. Quem tá com sono, a gente esquece a colher, a faca. Mas todo dia tem alguém que fazer o café. Tanto é que eu aprendi a fazer café no seminário. Eu tenho um problema no estômago, porque se eu tomo café, eu fico muito mal, assim, nossa, dá até dor de cabeça. Então eu não posso tomar café. Então eu nunca aprendi a tomar café. Chega no seminário, tem que fazer um café para 5 pessoas, né? Que eu nem vou tomar o café. Até que eu faço o café, né, de quarta-feira, toda quarta de manhã, não me mande mensagem, viu, que eu não tô bem. Acordo cedinho lá, faço o café, vou na padaria, tudo. Quando tá chovendo, nossa, você vai na padaria assim, né, Senhor, é por ti, viu? É pelo Senhor que eu tô indo na padaria, né, não é por mim. Então todo dia alguém faz o café, bonitinho. Aprenda vocês também, viu? Eu pego lá, né, o negócio lá, o café, aquele filtrozinho, 5 colheres de pó. Gente, passo a passo, agora é legal. Aí eu pego a água lá, fervo lá um macião de água lá, né? Coloco um monte de açúcar, até a água ficar meio que branca. Açúcar é a olho. Tipo, você vai então tem um negocinho assim dentro do açúcar, eu coloco açúcar na água, já faço doce já lá. Aí na água, aí mexo a água e jogo lá. Aí, pra eu saber se ficou bom, geralmente a gente prova, né? Eu pego uma xícara transparente, boto e eu vejo a cor. Se a cor estiver bem escurinha, assim, bem parecendo que tá bom, é porque tá bom. Parece que é bom. Aí tem dia que eu vejo eles botando açúcar lá, porque eles tomam, faz aquela cara assim, a gente vai se virando. Então, caminhando, senão eu vou ficar falando 3 horas. Todo dia alguém faz o café, da manhã no caso, e cada semana tem uma dupla, como somos em 4, tem uma dupla que lava e seca a louça. Então assim, de manhã teve o café da manhã, leva tudo pra pia. A semana, que nem essa semana era eu que tava na louça. Essa semana era eu. Então, termina lá, tem que lavar o prato de todo mundo, o outro irmão seca e vice-versa, né? A gente vai revezando. E a outra dupla varre o refeitório, passa álcool na mesa, sabe? Limpa a mesa bonitinho. Então, tem essa questão. A gente faz café todo dia e reveza a louça. Aí de quinta-feira nós temos adoração ao Santíssimo e alguém tem que conduzir a adoração, não é só pôr Jesus lá e ficar lá, né? Também é válido, mas é legal que tenha uma oração. Sim. Cada quinta-feira é um de nós prepara. Aí a liturgia tem a missa todo dia, né? Cedinho de manhã a gente tem a missa. Imagina a missa segunda-feira, 6h30 da manhã. É pra ter fé mesmo. Mas enquanto tá frio chovendo. Chovendo com a rinite atacada. Tá quentinho na cama. Tá chamando. Eu já acordei atrasado umas vezes, mas sempre. Tem a missa, aí alguém tem que acolitar a missa, né? Levar o cálice, que é missa normal, tem tudo. Só que como eu toco. Ele toca mesmo, então ele continuou nessa. Tem que tocar na missa todo dia. Todo dia eu toco na missa. Não tem mas mais canta também? A gente aprende tudo, filha. Ou é todo mundo junto, é só você lá tem um outro irmão, o Gustavo, que divide quarto comigo, inclusive, que ele canta e a gente se ajuda. Não tem mais canto de entrada para inventar, porque cantamos todos no louvemos. Então, nunca servi, nem nunca coletei no seminário. Tem os 2 meninos, o Gabriel e o Carlos, que eles são os acólitos na missa, né? Eles revezam entre si e sempre é a gente que canta. Então, que canta todas as missas tem que tocar lá. Salmo, inclusive, tem que pensar na melodia para todo dia, né? De salmo. Imagina, 6h30 da manhã, mas a gente se vira. Então, praticamente são essas atividades. Agora, nesse segundo semestre, a funcionária precisou deixar o serviço, né? Tá com outro trabalho. Aí, alguém tem que lavar roupa, né? Aí cada um lava a sua roupa. Aprendi a lavar roupa onde? Meu seminário é cultura, gente. Não quer aprender a ser papo, você aprende a ser humano. Aprende a lavar roupa lá. Até que até roupa íntima, por exemplo, nossa, eu nunca sabia lavar essas coisas assim. Pra mim, né? Minha mãe sempre gostou de lavar roupa de todo mundo, então é aquela coisa, né? Aí aprende a lavar roupa lá, mas já sei que não pode pôr camisa preta com camisa colorida, que já sai preta e fica aquela coisa. A catequese do seminário. Então essas são basicamente as atividades que a gente faz, né? Dentro de casa. Agora lava roupa e... a mais importante... Como que eu ia esquecer disso? A faxina. Não, sim, nós limpamos então. o seminário inteiro. Tudo. Dupla também. Uma dupla no andar de cima, são 2 andares só aquela casa. Uma turma limpa em cima, outra embaixo. Limpar em cima é ótimo, porque tem a capela, a biblioteca e um corredor, né? É mais tranquilo. Aí lá embaixo tem que ligar a mangueira, lá de fora, né? Aí eu faço faxina também, tá? Pra vocês
Vocês fazem faxina todo dia em casa? Não, todo dia ainda é demais, né? Tá com nada. Lá também não, é só de quarta. Uma vez por semana, né? Já dá uma Aí, organização. tirando as tarefas assim, né? Tem as aulas todos os dias, né? Todas as manhãs nós estudamos, todos os dias tem aula. Tem de tudo que vocês imaginam. Tem liturgia, tem geografia. Tem geografia também, tá vendo? É cultura. Eu sei tudo de nuvens, raios. Eu sei tudo que vocês perguntaram. Vai chover ou não vai? Vai, sei tudo. É acúmulo de água. Entendeu? Então tem liturgia, tem geografia, eclesiologia, né? História da igreja. Tem Bíblia, que é a minha paixão. Depois acho que vocês vão perguntar algo disso. Bíblia é meu coraçãozinho. E por aí vai. Deixa eu perguntar pra você que você falou do propedêutico, que é um pré-seminário. É isso? Mais ou menos. No geral, os mais antigos principalmente, reconhecem o propedêutico como um seminário menor, digamos assim. Já ouviram falar? Tipo, que a pessoa que está eles preparando para ir para a faculdade ainda. Mas aqui na Diocese não é bem um seminário menor, porque você só entra quando tem 18 anos, né? Mas é um primeiro ano para você se adaptar a uma nova realidade. E a rotina também, né? Que nem, sei lá, no nosso caso, nós, essa turma, né? Todos sempre fomos bem para frente em vida de igreja, tudo. Mas tem gente que ia para o seminário antigamente, que era do interior de São Paulo, ela nunca nem sabia o que era ser padre. Tem que ter uma aula do que é ser padre. E também precisa se adaptar, que nem eu terminei o ensino médio em 2021, tem pouco tempo. Mas o segundo e terceiro ano foi pandemia, foi online. Eu nunca nem entrei naquele. Gente, eu tô muito chocada que, tipo, essa uma loucura, né? diferença, tipo, eu terminei 2021, eu terminei 2022. Deixa isso pra lá, tá? Porque eu nem falo minha idade. Não falo minha idade pra ele, senão perde a graça. Aí, fazia tempo que eu não estudava também. Então, você voltar para uma rotina de estudo, né, você tem que aprender a estudar novamente. Não é só você estudar para um Enem, assim, que já é difícil, né? Mais ou menos, né? Enem é super fácil. Nunca fiz Enem, pra você ter ideia. Nunca fiz Enem. Fazer o vestibular agora no fim do ano para faculdade. Nunca fiz o Enem. Então, assim, então é como se fosse, por exemplo... É um período de adaptação propedêutico. É tipo do seu ensino médio para a faculdade, digamos assim. Sim. Só que aí tem a fé no meio, né? Tem a igreja. Então é pra você não ficar vagando assim, precisa ser acompanhado. Até que no final desse ano nós somos meio que avaliados, acredito, eu não sei bem porque é meio segredo isso, né? Pela equipe de formação, eles avaliam, o João tem condições de ir para filosofia? Até que até agora eu acho que tá tudo certo, graças a Deus. Vamos para filosofia, se Deus quiser. Aí você vai entrar ano que vem? Ano que vem na faculdade. Legal. Mas se não conseguir entrar aí, faz o quê? Como assim? Se acabar... não dando certo, porque você falou que eles têm que aprovar. Não, aí tem que ser aprovado. Se você não é aprovado, eles... Você fica né? ainda um pouco mais no propedêutico. É tchau. Você né, fica um pouco fora e reflete mais, né? Mas são casos extremos, né? Não é a situação. E a questão do vestibular também, na faculdade em Mogi das Cruzes, tem um vestibular, você precisa passar no vestibular também, mas o vestibular de faculdade assim, particular é um pouco mais tranquilo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa de pontos. De qualquer forma você vai entrar, né? Só que aí acho que deve ter algum desconto, não sei bem como funciona. E como tá o coração? Parece... Filha, falta, acho que, parece que é dia 2 de dezembro o vestibular. 2 de dezembro? É. Dia da ordenação. 2 de dezembro, Talvez vai ser no dia da ordenação. Aí que entra também, renúncias, né? Você quer mesmo, para garantir sua ordenação, tu falta em qualquer outro, né? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir uma outra data e vamos estar presentes. Mas aí o coração fica, né? Você fica, eita Jesus. Agora, porque seminário, gente, tô falando isso assim, né? Até mesmo em vídeo, é uma fase muito interessante, assim, eu já pude ver que vai ser um negócio muito legal essa caminhada. Porque você fica o tempo inteiro com isso no coração, né? Você se autoavalia. Porque a partir do momento que você parte a ser avaliado por uma equipe, que não é uma equipe de a Dona Maria, o seu José, que vão te avaliar ali, tem cara de padre, olha, a barriguinha de padre, vai ser padre. Não, existem critérios. Porque a igreja não é bagunçada, né? Quero ser padre, igual, né, com todo respeito aos protestantes, mas quero ser pastor, decorei umas passagens bíblicas. Não é só você saber Bíblia, você faz a filosofia e a teologia, né? Você tem que ter 2 faculdades, e você tem que ser bem nas faculdades. O que adianta eu fazer 2 faculdades, chegar lá, não sei falar de Aristóteles, não sei falar da teologia, não sei, né? É necessário toda uma avaliação. Então a gente fica meio assim, né? Será que como estamos indo? Mas por isso que é importante a oração. Mas eu acho que é importante ter, tipo, por exemplo,
né, você ter essa formação também não só da questão, por exemplo, da Bíblia. Da igreja, né? Da igreja. Humano. Mas você ter essa parte de filosofia, igual você falou, tem geografia, sabe? E isso vai te dar, eu acho que, um arsenal, né, muito maior para você falar realmente sobre Deus ali, você pregar de fato. Eu acho que isso, sabe, eu acho que as coisas elas se complementam. Então te dá uma visão muito mais abrangente do que realmente aconteceu ali, né? Quando Jesus passou, né? Todas aquelas passagens ali, né? Você tem, eu acho que outra visão, você acha que passa a se colocar, né, no lugar daquelas pessoas que estavam ali, do contexto histórico daquelas pessoas. Então, eu acho isso é das minhas, hein? Ela gosta do contexto histórico do eu acho que... bate aqui então que a gente tá junto nessa. Pessoal, aqueles loucos que faz a homilia, sei lá, o Atos dos Apóstolos. Sim, ele estava, sei lá, tô chutando tudo errado, tá? Mas João estava em Nínive. Onde fica Nínive? Eu pego o mapa da Bíblia e fico lá. Por que ele estava lá? Eu vou assim, eu vou lá na história. Mas isso é extremamente importante. Ela é meio doida, mas ela tá falando sério, né? Então, você viu? A gente não pode tirar aquelas pessoas daquele contexto, elas estavam inseridas no contexto histórico, então a gente tem que ter essa abrangência pra gente poder falar, porque senão a gente pega, né, igual até o Jorge comentou na celebração do domingo passado, né, que ele falou que senão, por exemplo, ele deu aquele dos 144 mil pessoas que vão para o céu, e assim, não, cara, você tem que entender o que é a simbologia, o contexto que tá ali, né, senão é muito fácil a gente pegar a Bíblia e citar qualquer versículo ali e tirar do seu contexto. E aí as pessoas fazem o que a gente vê hoje. Isso acontece, viu? Tem muita gente que fala, uns negócios assim, você fala, meu irmão, lê de novo. Aí a pessoa fala, isso aqui não é, filho. Você, sabe, então eu acho que isso que é importante, porque qualquer um pode pegar um versículo e usar, porque lá tem tudo. Na Bíblia tem tudo. Você tem, olha... Tem tudo, cara. É muito catequista, né? É muito doidão, né? Mas é muito doidão. O principal que você falou disso tudo, claro que tudo foi, né? Mas a questão da dimensão, né, da formação. É necessário o padre ter uma dimensão, um geral, assim. Porque eu vou falar para a Dona Maria na homilia, mas vou falar para o engenheiro químico, vou falar para a pedagoga lá, vou falar para o, sei lá, né? Você fala para diversas realidades. Se você tem que ter uma linguagem para cada situação. Você está dando, sei lá, é que não é o caso aqui, né? Nossa diocese é muito rica, não é só bairro rico, todo mundo rico. Mas você pega uma oportunidade de ter uma homilia, uma palestra, que seja um diálogo, uma conversa, um jantar, com alguém que teve a oportunidade de estudar um pouco mais, você tem que saber, né, dialogar. Exato. Então é necessário ter essa formação geral. Não é só a teologia, não é só a filosofia, tem que os dois caminhar juntos. Eu tenho que entender o pensamento aristotélico para entender o pensamento de Jesus ou vice-versa. Isso é muito expressiva, né? A gente precisa entender as duas dimensões. Sim. Cara, eu acho assim, isso incrível. Eu sou muito apaixonada por você ler a Bíblia, não só ler por ler, mas você ler, entender o contexto, se colocar tipo naquele lugar, né? Eu gosto, por exemplo, daquela passagem, né, que tem as duas Marias, uma senta ao pé de Jesus e a outra não. E você trazer, né, tipo, o contexto de que eram mulheres que estavam inseridas em um contexto em que as mulheres não tinham nenhuma voz e elas tinham aquela coisa, por exemplo, de chegar alguém na sua casa e você ter que servir. E aí uma das sentadas Jesus chama, né, e fala assim, não é assim. E aí sempre você trazer... Jesus é muito interessante que ele quebra né, a linha de pensamento. Uma coisa que eu ouvi é que, tipo assim, a Bíblia é sempre Deus puxando a história pra frente, cara. Tipo assim, se você pegar várias passagens, você vê que Deus, em vários contextos, por isso que eu acho importante essa questão do contexto. Porque assim, você pega e vê Deus agindo de uma forma diferente. Então você vê ele puxando a história, sabe? E ele nunca vai do ponto A pro ponto C. Isso foi uma coisa também que eu ouvi. Ele sempre vai do ponto A pro ponto B. Ele nunca dá, tipo, esse passo, ele faz essa, né? Então é sempre assim, ó, caminhando, né? E por isso que eu falo que a vida ela é um caminho, né? E, cara, eu se deixar, eu falo, ela é apaixonada pela vida. Não, a Bíblia é assim...
surreal. Eu confesso pra vocês, e confesso pra quem tá nos assistindo também, né? Já deve estar cansado de ouvir a nossa voz, mas é muito interessante tudo isso que a gente tá falando. E eu confesso que antes do seminário, não é que eu era um pagão também, né? Mas eu não tinha uma vida de oração tão como eu tenho hoje. Eu sempre tive uma relação com Deus muito boa, porque também não sou aqueles doidos que falam, chama Deus de mano, não sei o que, não. Eu sou mais assim, né? Sou mais ortodoxo. Mas eu me dirijo muito com Deus no meu dia, vindo pra cá, já rezava por esse momento e tenho uma vida espiritual muito boa, graças a Deus. E a Bíblia, eu nunca tinha o costume de abrir a Bíblia para ler a Bíblia. Nunca, a gente nem tem a Bíblia pastoral, né, que todo mundo tem. Não. Já tive a Bíblia do seminário, que é a Bíblia de Jerusalém, né, que é uma Bíblia de estudos. Eu vou te dar uma Bíblia dessa. Ai, eu quero! Você vai gostar. Eu ganhei uma a mais lá, vai ser legal. É de estudo, assim, ela tem as notas de rodapé e eu me apaixonei pela Bíblia. Tanto é que uma certa vez me perguntaram o que eu pretendia estudar, assim, depois das faculdades, né? O que antes eu pensava em estudar. Me perguntaram uma vez aí, não foi vocês não. Eu penso, depois da filosofia e da teologia, ter a oportunidade de estudar fora e fazer um mestrado em Bíblia. Nossa, Propriamente, assim, é que assim, tem 7 anos que eu pensava nisso, né? Pode ser que mude, mas hoje, pelos estudos bíblicos que nós temos no seminário, eu sou muito apaixonado pelas histórias do Antigo Testamento. O Novo Testamento, claro, né, é o que nos rege hoje, né? A igreja surge a partir daí, mas aquilo que o povo passou lá atrás, né, de Moisés, essa questão histórica, eu acho muito interessante. Eu penso em estudar isso daí. Legal. Tanto é que em janeiro eu comprei um curso de italiano, pagando ainda, se vocês quiserem me ajudar. Porque tem muitos textos sobre Bíblia em italiano que é muito interessante. Estou lá na luta lá, né? Se a gente vai aprendendo. E eu penso em um dia poder ter essa oportunidade de estudar fora, seja como padre ou sei lá, né? Pra gente convidar você, um versículo que você tem, que você guarda muito no coração, esse versículo. Então, já vou te entregando. E também te perguntar também se tem algum padre que te inspira, que fez parte de sua história, ou até mesmo um padre que você não conhece diretamente, tipo, pessoalmente, mas que te inspira. Então, eu sou muito daquele que valoriza os que a gente tem em casa, né? Então, assim, claro, tem muitos padres muito bons, ótimos, né? Fantásticos na igreja, no mundo, né? Tem Frei Gilson, que é famoso, tem o Padre José Eduardo, tiver o Padre Paulo Henrique Ricardo, Padre Paulo Ricardo, acho. Isso. Tem uns padres Nossa, muito, eu não lembro. Tem muitos padres assim que devem nos inspirar e me inspiram com certeza. Mas eu me inspiro muito no pastoreio, claro, do Padre Alexandre, né? Que foi quem me ensinou muito sobre a fé e tudo. Também o padre, eu não posso dizer que é um padre, porque seria muito mal da minha parte, né, colocar em uma única pessoa, e nem posso citar tantos nomes porque faltariam muitos ainda. Mas esses padres que eu citei que me ajudaram, o Padre Elton, o Padre Rodrigo, o Padre Leandro, o Padre Reginaldo, tem diversos padres assim, da nossa diocese mesmo que me inspiram bastante e com certeza eu sei que posso contar com eles. E outra coisa também, Dom Algacir é demais, né? Não tem como a gente não contar assim com a admiração dele, assim, Sim, porque é fantástico, ele é um paizão assim para cada um de nós, né? E é muito interessante, eu gosto de poder contar com essas pessoas. Então são esses padres basicamente que me inspiram assim e que eu quero levar bastante aprendizado deles para a vida. Tá difícil aí, gente. Não, é porque tem, assim, os evangelhos vocês sabem, né, que são principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Sim. que tem a mesma história, digamos assim, né? Então eu tô vendo pelos títulos dessa Bíblia, que Bíblia é essa? Sei lá. Isa. Ave Maria, legal. Patrocínio Isa. Não é um versículo, é um texto que eu acho que faz mais sentido, né? Porque acho que um versículo ficaria fora Do contexto. né? Como vocês falaram, né? Não vamos fazer nada fora do contexto, né? A gente não deve... Mateus, capítulo 19, versículo 16. É para ler? Como é que vocês pensam? Pode ir? Aqui diz assim:
Vocês devem conhecer a história do jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade eu vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu então Jesus: Em verdade eu vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá aquilo de bom e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Esse texto, assim, é que assim, como eu disse para vocês, eu sou apaixonado, assim, pela questão da Bíblia, né? E ele me traz uma mensagem muito interessante, que eu sempre, até já preguei algumas vezes sobre esse texto, algumas não, várias. Assim, quando a gente está começando a pregar, a gente pega os textos que a gente mais gosta, assim, né? E me chama muito interessante essa questão de Jesus, dessas duas realidades. Um jovem rico, cheio de bens. Imaginemos que todos somos ricos porque temos muitos bens, assim, né? Mesmo que poucos, mas muitos bens. Temos saúde, temos disposição, somos animados, temos alegria, temos tudo. Então podemos nos considerar ricos. E Jesus vai dizer a ele que é necessário deixarmos tudo isso para seguir a ele. Então eu pego essa passagem de Jesus, onde ele vai dizer que é necessário que deixarmos pai, mãe, irmãos, irmãs, deixarmos tudo aqui e seguirmos diretamente a ele. Eu pego essa mensagem muito forte para mim como uma mensagem de motivação. Não de interesse no sentido de que eu quero ser padre porque eu vou ter uma recompensa nos céus. Estou deixando tudo para receber Jesus. Não é um interesse, de forma alguma. Mas sim um incentivo a ter mais confiança ainda. Porque, como eu falei para vocês, deixei tudo, né? Agora estou totalmente entregue no seminário, assim, né? Na vocação. E a partir do momento que eu deixo Deus me moldar e fazer aquilo que Ele quiser fazer, com a minha vida, conforme a vontade dEle, eu tenho certeza de que Ele não há de me desamparar. Apesar de viver da providência, igual eu falo para vocês, nunca me deixou faltar nada e eu tenho certeza que não vai deixar faltar nada. Então, essa mensagem, onde ele diz sobre se deixar por último para ser os primeiros, né? Aquela famosa frase dos últimos serão os primeiros. Essa questão entra muito também no lado vocacional na minha vida, porque eu peço a Deus cada dia que Ele me dê essa coragem, essa força de me colocar por último nos desejos terrenos, assim, e primeiro nos desejos divinos. Que eu diminua para que o Senhor cresça. Sim, bem por esse lado mesmo, que Ele possa crescer cada dia mais nas nossas vidas. Amém. Que lindo. Agora, pode falar. Aí a última pergunta que a gente... Pergunta não, na verdade é um pedido, né? Que a gente gostaria de... Nossa, falei demais, hein? Falamos bastante. Você viu? Tinha mais coisa. Tem que dividir em duas partes o podcast. Parte 1, parte 2.
já queria comentar essa última, já tinha várias pessoas comentando essa última parte que ele falou. Ah, depois a gente conversa. Eu gostaria de saber, de deixar uma mensagem para o pessoal que está nesse processo, né, nesse caminho de encontrar a sua vocação, encontrar aqueles que estão até mesmo desanimados, enfim. Gostaria que você pudesse dar essa mensagem para os nossos ouvintes. Eu vou até complementar mais esse pedido de vocês. Acho que uma mensagem que eu posso deixar ainda mais específica é justamente para quem se encontra, talvez, de quem nos assiste hoje, deve se encontrar numa realidade de meio que essa crise, assim, né? Essa inquietação. Eu acho que assim, falo isso até para vocês também, para vocês refletirem e para todos aqui, né? Nós precisamos entender que o chamado de Deus para a nossa vida, todos nós temos um chamado, não sacerdotal, religioso, mas cada um temos uma missão, seja enquanto profissionais ou quanto profissões religiosas ou ministérios. Cada um de nós temos um chamado. E quando Deus nos chama para uma missão, é necessário nós abrirmos um tripé como esse que sustenta as câmeras. Surge do chamado de Deus um tripé muito interessante, que eu posso, essa é a minha visão, né? Um primeiro ponto seria o discernimento, um segundo ponto seria a vida de oração, e a outra base, eu digo que seria a resposta. Quando nós recebemos um chamado de Deus, quando estamos desanimados, ou estamos inquietos, ou passando por alguma coisa desse tipo, nós devemos nos sustentar sobre esse tripé. Nós precisamos discernir aquilo que estamos sentindo, seja para qualquer coisa, precisamos discernir aquilo que estamos sentindo, o que é que nós estamos tendo de sentimento. Precisamos ter uma vida de oração, porque, gente, sem vida de oração não adianta nada que a gente fazer se não tiver uma vida de oração, não tem sustento. Para assim podermos fazer a última parte, o tripé, que é dar a resposta. Falei lá atrás para vocês, se logo quando eu decidi que queria ir para o seminário, CEPAD, sei lá, eu já pulasse as etapas tudo, com certeza não estaria aqui hoje. No dia que eu decidi, se eu tivesse entrado no seminário, eu não estaria aqui hoje, porque ainda não tinha feito esse discernimento e ainda não tinha uma vida de oração. Só a partir desse ponto que a gente consegue dar uma resposta e sair daquela zona de conforto, daquilo que estamos vivendo. Então, o conselho que eu deixo para vocês e para quem nos assiste é que, se ainda não sentiu o chamado de Deus, não entendeu ainda o que Deus quer para a sua vida, peça a Ele que dê a graça do chamado. E quando receber esse chamado, não adianta só se desesperar, chorar, ou comprar as camisetas de igreja e parar de ir pro piseiro, pro funk, não adianta só isso. É necessário se apoiar nesse tripé para conseguir trilhar um caminho feliz. E eu concluo assim, que estamos já concluindo esse momento assim, dizendo para vocês que não é só frase de clichê não, porque tem essas frases de clichê, mas eu consigo com toda a plenitude dizer mesmo que eu me considero assim 100% feliz. Não só, é até legal de falar assim, porque eu não me considero só feliz no sentido que, não virar outra pregação não, mas de que eu não era feliz. Eu era feliz, namorava, vai ver minhas fotos no Instagram antigas, vocês vão ver lá, tô com um sorriso no rosto, eu era feliz também. Eu na igreja servindo lá já só era feliz, mas quando Deus agiu com misericórdia comigo e me escolheu para essa missão, eu pude ficar transbordando de felicidade. A minha inquietação é que eu era feliz, mas não completamente. É muito bonito ver vocês, moças bonitas, com respeito, digo isso, que tem um sorriso bonito, são muito carismáticas, vocês todos muito sorridentes. É bonito isso, mas deve ficar no nosso coração hoje esse questionamento. Será que estamos sendo completamente felizes? Aquilo que estamos estudando, fazendo, trabalhando, vivendo, está nos fazendo transbordar de felicidade? Se está nos fazendo transbordar de felicidade, é a vontade de Deus. Ai, que Amém! Nossa, a gente quer agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Espero que você venha mais vezes ao JUF e ao podcast também. Chama pro JUF, eu quero uma camiseta dessa aí qualquer dia. Olha só, aí gente, ele vai até de preto, vamos fingir que foi combinado. Se fosse combinado não ia dar certo, né? Mas eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia, ao nosso grupo, ao podcast. Sim. E é isso, foi um prazer ter você aqui e também te conhecer através do JC, que a partir disso surgiu uma amizade, Sim, então, que Deus abençoe sempre o seu caminho.
Eu agradeço também, porque assim, eu até fiquei lisonjeado. Falei, nossa, eu sou a segundo convidado desse podcast famoso, mais famoso que os outros aí que tem, né? Que eu vou citar, que não presta. Fiquei muito feliz que vocês convidaram eu para estar participando com vocês. Não podemos deixar de agradecer quem está nos assistindo também, né? Eu acho que vai ter um pouquinho de visualização, porque tem uma galera que eu conheço aí, então vamos divulgar para que... É muito legal, porque agora eu tenho a minha história em partes, assim, em grande parte, aqui estamos aqui quase mais de 2 horas falando. Agora eu tenho a minha história vocacional registrada em vídeo, então eu agradeço a oportunidade de vocês e de vocês que nos assistem também, né? É muito gratificante. E contem comigo, viu? Eu não tenho tempo ruim, eu gosto de churrasco, festa, missa, eu gosto de tudo. Me chama para qualquer coisa que eu estou à disposição, viu? Agradecer também ao pessoal que está aqui nos bastidores, nosso grupo de jovens, nossos coordenadores, nosso 120 apoio. pessoas aqui. E é isso, agradecer também a Deus por esse momento, agradecer a Nossa Senhora por tudo, agradecer aos meninos também que estão aqui. E é isso, gente, estamos aqui finalizando mais um episódio, espero que vocês gostem, se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas redes sociais. Quer ativar o sininho também, né? Ativar o sininho também, né? É isso aí. Se vocês quiserem também, sigam o João no Instagram, tá bom? Porque ele sempre faz aquelas caixinhas de você está feliz hoje, mensagem motivacional, não é você concorda sim ou não. As dancinhas, né? É, muito blogueiro. Mas é isso, um beijo pra vocês, tchau, tchau e até mais.